Olá, gatos e gatos. Me dá umas satisfações aí da minha sumida, né? Tem um tempinho que eu postei vídeo pra vocês. Depois do último vídeo que eu postei pra vocês, aconteceram algumas coisas, né? No dia 5 de, desse mês, né? Nós estamos. Foi o jogo do Brasil, né? O Brasil foi eliminado. No sábado, meu filho já tinha começado a passar mal. Mal assim, tem um vídeo aí explicando pra vocês que ele é renal crônico, ele já nasceu com esse problema renal, tudo. Só que ele tem acompanhamento, né? Só que de sábado até o dia de eu internar, ele começou a descompensar. Ele começou a inchar muito a região do rosto, a barriga começou a ficar expandida. Ele não estava querendo beber mais água, não estava querendo fazer xixi. Então eu levei ele no sábado e aí ele ficou em observação, fez os exames, deu alterado, mas mandaram embora para casa. E ficar dando muito líquido, oferecendo líquido, aí lá deram uma furosemida na veia. E aí, no domingo, ele acordou já envixado, não tinha feito xixi direito, só que eu continuei acompanhando. Durante o jogo, ele estava tendo umas oscilação, né? Fazia xixi, aí tem hora que não fazia, demorava muito tempo para fazer xixi. E aí foi no finalzinho do jogo, quase no finalzinho do jogo, o Brasil já estava perdendo. Eu também já estava zangada, porque praticamente eu nem assisti, eu estava mais de olho nele. Eu fui fazer a janta para dar para ele, eu fiz o arroz e estava fritando um peixe que ele tinha me pedido. Aí na hora que fui virar o peixe que eu voltei, eu reparei que ele estava muito pálido e a boca dele roxeou. Quando aconteceu isso, eu falei, não, vou para o hospital. Eu já tinha falado com a doutora dele no Brasil, tinha pedido para observar, se caso tivesse alguma normalidade, voltar para o hospital. E nessa questão ele já estava bem inchado já, mais do que sabe. Então, acabei pegando e indo para o hospital. Meu padrasto veio aqui, pegou e a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, fizeram o exame, deram o remédio para ele fazer xixi. Só que os exames dele veio o dobro mais alterado do que de sábado. Entendeu? Então, voltando, né? Meu filho me chamou e já tinha dado mais alterado, né? Então, ele ficou em observação, tomando remédio e só inchando, não fazer xixi. Quando foi na madrugada, né, de domingo para segunda, 4 horas da manhã, ele estava muito inchado. Aí chamei a enfermeira, chamaram o doutor deu uma olhada e regularam para poder. No domingo mesmo já tinha falado que ia regular ele para ir para Teresina. E aí o médico reforçou de madrugada que ele estava bem inchado, ele estava tão inchado. É porque eu não sei se eu vou ter fotos para deixar aqui, também o YouTube vai embaçar porque ele estava sem camiseta, porque ele não estava conseguindo ficar com roupa, estava apertando. Tem uma blusa de frio dele que eu tive que rasgar na segunda-feira para tirar dele, porque não passava, tão inchado que ele estava. E não aceitando água, dizendo que a água estava amargando. E aí, na segunda-feira, né, a gente foi para internação do hospital aqui mesmo. Volta de noitezinha já me mandaram, quase de noitezinha. Me botaram lá pro... Noitezinha não, minto. De manhã, me botaram lá pra internação. E continuando dando furosemida pra ele, e nada dele fazer xixi igual ele fazia, porque ele faz muito xixi, ele bebe muita água. Quem conhece o Jonathan sabe como é que o Jonathan é. Então, aconteceu de ficar internada e esperando a senha para Teresina. Então, eu fiquei domingo, segunda, aqui no hospital de Água Branca. E ele inchando, né? Tava se alimentando, mas a água não aceitava. O suco até que ele ia, mas a água não ia inchando.
Quando foi na madrugada de segunda-feira para terça, por volta de 2 horas da manhã, menos de 2 horas, né? Porque eu cheguei lá em Teresina 2 e pouco da manhã. Saiu a senha, aí a moça veio me chamar, ele tava dormindo. Aí ele já tava o dobro inchado. O dobro mesmo, ele tava parecendo um sapão, aquele sapo que enche. Que era principalmente o rosto, aqui nos braços. A barriga dele tava bem estendida. E a perna, nem tanto, mas essa região aqui de cima ele tava muito inchado. Aí fomos pra Teresina. Chegando em Teresina, ele fez xixi. Fez bastante xixi. Aí foi quando a médica falou, ele até brincou, falou assim, isso aqui eu já sei. Sabia quando chegasse aqui eu ia te sondar. Porque lá em Teresina, no hospital que eu fiquei, quem quiser pesquisar, o HUT é o melhor hospital de pediatria que tem lá. Não é só pediatria, tem também as partes da emergência de pessoas que chegam lá baleadas, ossos fraturados, apendicite, tudo isso. Mas a pediatria lá em si, eu já fiquei lá uma vez, mas foi por causa de crise convulsiva que ele deu. E aí, lá é muito bom. Então, assim, já cheguei, já fui imediatamente, já examinou, já pegou a historinha dele, tudo certinho, já começaram a medicação, repor bicarbonato, que ele estava com o bicarbonato dele muito baixo, sódio alto. A única coisa que não mexeu foi nas plaquetas, mas o resto estava tudo alterado. Fez exame de urina, que aqui não tinha feito, que ele não tinha conseguido fazer xixi, né? Lá quando começou a dar a medicação. E isso já na terça-feira. Na madrugada já de terça-feira, já fizeram tudo isso, já colheram sangue e tudo. E aí eu comecei a falar com a outra doutora, né, do Brasil. Aí quando saiu os resultados dos exames já de manhã, a médica veio falar comigo, né, a outra do outro plantão já. Perguntou se eu poderia entrar em contato com a médica, e eu entrei e ela conversou com ela, mandou tudo que tinha aí, reajustou umas coisas que tinha lá, e ela pediu o parecer da NEF, que é a doutora Ana Paula, um anjo. Foi aí, só que ela não foi nesse dia, ela foi aparecer só sábado, né? Aí subimos 6 e pouco da tarde para cima para internação. Então, desde lá, esse celular que eu tô falando com vocês quebrou. Eu fiquei com outro que era só no carregador, porque ele estava assistindo e ele já estava com a tela trincada. Aí o acesso que ele estava na mão, ele bateu. Do que ele bateu, quebrou o telefone. Aí ele não podia assistir, eu não consegui gravar, porque eu também não estava com cabeça. Mil coisas passando na minha cabeça, nada melhorava, nada passava. Foi melhorar quando a gente subiu lá pra cima, que começaram a dar medicação dele certinho. Aí apareceu hipertensão, ele já tem problema neurológico, tudo uma vez só, entendeu? Aí, resumindo, eu passei 11 dias em hospitais, 10 lá em Teresina, tive alta no dia 16, ele saiu tomando 4 tipos de remédio de pressão, sendo um que ele já tomava, mais o bicarbonato e mais 3 que começou. Graças a Deus, hoje ele tá bem melhor, graças a Deus mesmo, tá bem melhor, bem desinchado, tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, graças a Deus, que eu só tenho a agradecer a Deus, que sem Deus eu não tava de pé e não tava sustentando tudo que aconteceu. É uma rotina que às vezes a pessoa fala assim, é normal na vida de mãe assim e tal. Só que quando você vê seu filho na situação que chegou, que ele nunca tinha chegado, a única vez que eu vi ele assim, ele era bebê, foi quando ele fez as outras cirurgias. E ele não ficou nem o dobro que ele ficou agora com quase 10 anos de idade. Eu sei que é uma coisa que pode ser mais frequente, né, daqui pra frente, mas eu vim dar uma satisfação para vocês, porque eu comecei a gravar vídeo, comecei a voltar nada com tudo para estar postando para vocês e do nada sumi. Que eu fiquei sem meu Instagram, fiquei sem minha conta, porque eu não lembrava a senha para colocar no outro telefone para pelo menos gravar uns stories para vocês, né, mostrando um pouquinho do que estava sendo, mas também eu não estava nem com cabeça, gente, me perdoe. Então, assim, agradeço todos que estavam perguntando por mim,
fez oração por ele, oração pra gente, né? Porque não é fácil, entendeu? Vocês que vê às vezes uma mãe de autista, mãe de criança deficiente, mãe de crianças especiais, valorize essas mulheres, porque não é querendo que a gente seja exaltada, mas é muito complicado, é muito difícil para uma mãe ver o seu filho chegar na situação que chega e você não poder praticamente fazer nada, só correr para o hospital e pedir a Deus para poder interceder, né? Porque é muito difícil. Então, assim, não critica essas mães, porque a gente somos forte para eles ser forte. Não é que a gente é guerreiro o tempo todo. A gente tem nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de chorar, nossos momentos de duvidar. Só que a gente tenta todos os dias levantar e seguir por eles, entendeu? Porque eles não pediram para estar aqui, não pediram para sofrer o tanto que já sofreram. Então, assim, valorize mais mães de crianças deficientes, mães de autista, cuide mais das suas crianças que são boas, entendeu? Não deixe acontecer de quebrar braço, perna, ou que Deus nunca permite adoecer, porque não é bom. Eu já passei total assim de hospital, 4 meses dentro de hospital, 2 meses seguidos dentro de cada hospital, sem poder sair para fora, entendeu? 10 dias foi fichinha para mim, mas não é bom. O hospital é uma coisa que você vê tanta coisa que você tem hora que você surta, dependendo do tanto de tempo que você ficar. Então, estou voltando, espero postar vídeos mais legais. Se vocês quiserem saber como é que está sendo a alimentação dele, que não está sendo muito fácil, se vocês quiserem ver também as medicações, vocês deixem nos comentários, eu vou estar mostrando para vocês. Não para me vitimizar, mas para vocês seguir um pouquinho o que realmente é a minha história. Isso aqui eu gravo o que é meu, entendeu? Eu não gravo o que é dos outros, eu gravo o que é meu. Então, até a próxima. Fique com Deus e até já já, viu? Tchau!